falar um pouquinho com vocês sobre modelagem, um passo a passo que eu faço com as alunas do online e do presencial, que eu acho que facilita um pouquinho a vida de vocês, que é o seguinte: para qualquer modelo que vocês vão desenvolver, não importa o modelo, tá? Qualquer modelo que a gente vai fazer, a gente vai seguir uma regrinha. Primeiro a base da modelagem, e a base da modelagem ela tem que ser muito justa ao corpo. Por quê? Porque na criação do modelo é que a gente vai dar vestibilidade, ou seja, vai deixar ela mais folgadinha, no busto, cintura e quadril, tá? Então o primeiro passo é a base. A nossa base, gente, então, por exemplo, uma base de blusa, ó, desenhei aqui para vocês verem, tá? Eu tenho uma base de blusa com a minha pence do busto e a pence da cintura. E para que serve e para que vão servir essas pences? Como a gente tem o busto, né, nós somos curvados, o que acontece? As pences vão nos auxiliar para poder deixar, para poder acentuar, né, para poder modelar a nossa curvatura. Então, essas pences servem para eu encaixar o meu peito e para modelar a cintura. É a pence do busto e a pence da cintura, tá? E essa base, ela tem que ser, ó, bem rente ao meu pescoço, cobrindo todo o meu ombro, bem rente, a cava tem que ser bem rente à minha axila, tá? Bem justinha no meu corpo, nada de na hora de tirar a medida deixar um dedo de folga, porque a folga a gente vai colocar no molde quando for dar vestibilidade dependendo da peça. Por exemplo, uma peça mais justinha eu vou dar pouca vestibilidade, mas sem ter vestibilidade, vamos, ó, meu busto justo, tá vendo? Eu tô na maior circunferência do meu peito, isso daqui ele tem que estar bem justinho na minha base. Agora, na criação do modelo, eu vou soltar e ver o quanto de folga, ou seja, o quanto de vestibilidade eu quero adicionar na minha base. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para qualquer modelo é a base da modelagem. Depois da base da modelagem, e isso, gente, não é só para blusa, eu tô como exemplo aqui uma blusa, tá? Mas pode ser saia, calça, não importa. Então, primeiro, base da modelagem. O segundo vai ser a folga de vestibilidade. O segundo passo é a folga de vestibilidade, que é essa folguinha aqui que eu falei para vocês, né? Então, do meu busto justo para o meu busto, dependendo do modelo, com folga, quanto eu quero aumentar no meu busto. Então, isso é a nossa vestibilidade. O terceiro passo é a criação do modelo. Mas o que é criar um modelo? Na minha base, ó, e todas as bases teriam que ser assim, então bem rente ao pescoço. Então a minha base é bem rente ao pescoço aqui, ó, no ossinho, tá vendo? Bem rente à axila. Quando eu vou criar um modelo, o que eu posso fazer? Eu vou descer o meu decote. Por exemplo, eu quero um decote em V. Então eu vou definir a altura que eu quero no meu decote, vou definir o ponto que eu quero no meu ombro, porque na base eu tenho tudo isso de ombro. Mas eu quero tudo isso? Não. Então no modelo eu posso do pescoço para dentro, quanto eu quero entrar. Do final do meu ombro para dentro, quanto eu quero, ou seja, quanto eu vou querer de alça. Vou definir isso no meu molde também. E na minha cava? A minha cava, lembra que eu falei para vocês que na base ela é bem rente à axila. Por quê? Porque na criação do modelo eu vou ver o quanto eu quero baixar. Tudo bem? Então, baixei a cava, vou ligar os novos pontos, ó. Tô ligando os pontos. Se eu tenho um V aqui, ó, vou religar os pontos. Então, isso eu tô criando o modelo. Agora, o que são pences de ajuste? Eu já tenho um videozinho aqui no canal que eu falo um pouco para vocês sobre pences de ajuste. Eu vou deixar aqui um link para vocês irem lá dar uma olhada, tá? Mas no geral, sempre, não importa o método que vocês usem, sempre que a gente desce o decote e desce a cava, o que acontece? Fica sobrando aquele papo aqui, né? O papo na cava e o papo no decote. Isso eu preciso prever na minha modelagem para que quando eu corte no meu tecido, fique tudo bonito, não fique nada sobrando. Tudo bem? Então, eu preciso, ó, primeiro passo da base da modelagem, segundo passo, folga de vestibilidade, terceiro, criação do modelo mais os pences de ajuste. Então, para todos os modelos que vocês descerem, ó, a base está aqui, desci, não importa se eu desci aqui, se eu desci meu decote aqui, se eu desci aqui, não importa. Eu desci o meu decote, eu preciso fazer uma pence de ajuste no decote. Se eu desci a minha cava e eu não tenho manga, eu preciso fazer uma correção de pence de ajuste na cava. Essas pences, gente, são correções na modelagem, que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. São correções de ajuste na modelagem, não são costuras, tá? Então a gente não vai ter uma costura aqui na cava, não existe, gente, quando vocês fazem uma peça ou vão comprar uma roupa, faz aquela pence aqui. Isso não é para existir, né? Então a gente precisa prever isso no molde, precisa corrigir isso no molde. Então, isso eu vou mostrar aqui para vocês na nossa modelagem, mas sempre que vocês descerem a cava, eu preciso fazer essa correção. Desci o meu decote, eu preciso fazer a correção aqui também. Eu vou mostrar na modelagem como a gente faz isso.
Eu tô com a base da minha modelagem, lembrando que a base da modelagem sempre tem que ser muito justa ao corpo, tá? Porque na criação do modelo é que a gente vai dar folga de vestibilidade. Depois eu explico melhor para vocês sobre folga de vestibilidade. Então, olha só. Aqui é a linha do busto, essa é a minha linha da cintura, a pence da cintura e a pence do busto, tá? Curvatura da cava, ombro e do decote. Então, a gente vai seguir sempre, para qualquer modelo que vocês forem desenvolver, não importa o método que vocês usem, não importa o modelo que vocês queiram, para poder fazer qualquer interpretação de modelagem, gente, a gente vai seguir sempre esse passo, ó. Primeiro passo vai ser base da modelagem. Segundo, folga de vestibilidade. Terceiro, criação do modelo mais pence de ajuste. Lembrando que pence de ajuste, eu tenho um videozinho aqui, eu vou deixar aqui para vocês, explicando melhor sobre as pences de ajuste. Mas as pences de ajuste nós usamos para corrigir aquele papo que fica no decote e aquele papo que fica na cava. Então, isso precisa ser determinado na nossa modelagem, tá? Para evitar aquele defeito. A pence do busto e a pence da cintura serve para encaixar o peito e para modelar, tá? Vai ser diferente da pence de ajuste. Então, para qualquer modelo que a gente for fazer, então aqui eu já tô com a minha base da modelagem, agora a gente vai para a folga de vestibilidade. Cada modelo, gente, se vocês quiserem uma roupa mais justa, a gente vai dar menos folga. Se a gente quiser uma roupa mais folgada, a gente vai dar mais folga de vestibilidade. Como a minha base é muito justa, eu preciso sempre dar folga de vestibilidade, exceto em casos, por exemplo, um corpete de noiva, né? Que é muito, muito justo. Mas mesmo assim, eu gosto de sair pelo menos meio centímetro nas laterais. Então, aqui eu vou dar minha folga de vestibilidade. Vamos fazer uma regata mais certinha no corpo, tá? Com pouca folga. Então, aqui eu vou sair a minha folga de vestibilidade nas laterais. Por exemplo, se eu tenho 100 de busto, tá? Um exemplo. Se eu tenho 100 de busto, como aqui é 1/4 da minha modelagem, 100 dividido por 4, eu tenho quanto? Então, meu busto seria 25. Agora, se eu quiser, por exemplo, com a folga de vestibilidade, se eu quiser que meu busto, ao invés de 100, vá para 104, ou seja, para ficar mais larguinho o meu busto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 104 e vou dividir por 4. Vai dar o quê? 26. Então, aqui, ó, eu teria que ter 26. Tudo bem? Então, eu já estou dando a minha vestibilidade aqui, só para mostrar para vocês como a gente adiciona essa vestibilidade no nosso molde. Então, aí, estou fazendo isso. Vou continuar até aqui até a minha cintura. Então, o que nós já fizemos? A base da modelagem e folga de vestibilidade. Agora, a gente vai criar um modelo. Vamos fazer uma regata simples, tá? Uma regata simples. Vamos lá. Vamos descer a altura do decote. A altura do decote é sempre opcional. Então, vocês vão descer o quanto vocês quiserem, né? Meçam em vocês e definam o ponto que vocês querem. Aqui o meu ombro tá inteiro. Eu não quero um ombro tão grande, eu quero diminuir. Então, aqui do meu pescoço, eu vou entrar um pouquinho e vou definir aonde eu quero, né? Do ombro. Então, eu subi aqui um pouquinho e desci. Isso é opcional também, gente. Como vai ser uma regata, vocês podem definir onde vocês querem posicionar isso, tudo bem? Como a minha cava, ela é bem rente à axila, eu costumo descer no meu molde uns 2 a 3 centímetros aqui, tá? E aí, olha só como eu faço para retraçar os pontos. Então, nada de fazer isso daqui com a régua, tá? Senão vocês estão comendo entre cavas. Olha só, eu venho daqui para cá e vou só retraçar aqui. Então, retracei a minha cava e agora eu vou retraçar o meu decote. Então, eu tô retraçando o meu decote. Pode ser um decote redondo, pode ser um decote quadrado, pode ser um decote em V, tanto faz. Não importa se eu tô fazendo um decote redondo, não importa se eu tô fazendo um decote quadrado, não importa se eu tô fazendo o canoa, não importa. Se eu desci o meu decote, vai sobrar aquele papinho horroroso aqui, não tem jeito, vai sobrar. Se eu desci, a minha cava original é essa linha preta. Se eu desci a minha cava e não fizer a correção de pence de ajuste, também vai sobrar, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer as correções de pence de ajuste. Então, eu venho dessa parte mais enviesada. Vamos relembrar uma outra coisa sobre fio de tecido? Aqui, nesse sentido, o fio do tecido, ou tecido plano, então aqui a gente tem o fio de urdume, né? A trama. Então, aqui tá o fio de urdume, ó, fio. Aqui tá a nossa trama. E aqui, nos 45 graus, não tá o viés?
Aqui é o viés, certo? Aqui que cresce tecido. Lembra dessas saias godês que vocês compram, que vocês fazem? Não fica assim, se a gente não deixar pender, ela não entra toda no viés, não fica aqueles bicos, né, estranhos que a gente tem que fazer. Então, o viés, ele tem essa tendência de crescer. E vamos pegar esse pensamento aqui e trazer para cá, ó. Então, aqui tá o meu fio reto, aqui é o meu meio frente, certo? Meu meio frente, ó, meu fio de urdume. Aqui tá a trama e olha meu viés aqui, ó. Ah, então é aqui que vai dar defeito. Vou subir de 1,5 cm a 2 e vou traçar até esse ponto. Nossa, Karina, mas vai ter uma costura aqui? Não, gente. Isso daqui são pences que a gente poderia costurar na roupa. Isso daqui é uma correção de modelagem, não vai ser costurado, tá bom? Então, eu tô corrigindo aquele defeitinho aqui. E vamos ter esse mesmo raciocínio aqui na cava. Eu não tenho manga, tá? Não vou colocar manga nessa peça. E olha só, olha o meu viés aqui, ó. Vai dar um defeito aí também, não vai? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma pence de ajuste aqui também. E como que eu faço para transferir essas pences de ajuste? Gente, é o seguinte, para fazer a transferência de pence, vocês vão sempre pensar o seguinte, se eu tenho volume em uma peça, eu posso transferir as pences para o volume. Se eu tenho recorte, eu posso transferir todas as pences para o meu recorte. Agora, nesse caso, por exemplo, o que eu poderia fazer? Como é uma regata, que ela tem só um pouco de vestibilidade aqui no busto, geralmente a regata ela é mais folgadinha na cintura, não é? Então, olha só, eu vou transferir uma das pences aqui para minha cintura. Vou mostrar para vocês. Tem N possibilidades da gente poder transferir as pences. Aqui, vou dar uma facilitada para vocês não ficarem assustados, tá bom? Então, olha só, eu vou recortar aqui o meio da minha pence e vou fechar, ou seja, eu vou transferir aquele papinho que ia ficar na minha roupa, eu vou transferir pra cá. Por quê? Porque aqui tá vendo que a minha cintura eu dei só 1 centímetro de folga, ou seja, ainda tá justinho. Então, eu vou fechar essa pence, não importa se é desse ponto pra cá ou daqui pra cá. Eu vou fechar a pence e vou colar. Quando eu olha só, tô transferindo aqui, tá vendo, ó? Então, ela originalmente estava assim, ó, eu tô corrigindo o meu decote. Então, eu vou colar essa parte. E essa, o que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer isso também, eu posso transferir pra cá. Olha só. Eu tô transferindo, ó, essa outra pence pra cá. Então, quando vocês forem cortar bem bonito no tecido de vocês, vocês não vão ter mais aquele papo horroroso aqui, né? Nem nesse ponto e nem nesse ponto. E olha o voluminho que deu. Então, para uma peça, gente, é mais ampla, né? Que tem a cintura um pouco mais folgada, vocês podem fazer essa transferência de pence. Eu vou colar esses 2 pontos. Então, eu colei aqui. Agora, tá vendo que ele deu uma leve inclinação, não tem problema. Eu volto com a minha régua e retraço. Na minha cava, a mesma coisa, ó. Eu venho aqui e retraço, tá? E aí, tá vendo que ficou com um leve vazê. E se você não quiser, eu não quero todo esse vazê. Poderia sair um pouquinho na lateral? Poderia, mas eu não vou me prolongar um pouco com isso, tá? Eu quero que vocês primeiro agora comecem a entender sobre essas pences de ajuste, tá? Então, qualquer modelo que vocês vão fazer, desceu o decote, se você não fizer essa correção, vai ficar empapuçado aqui. Cava, se você não tem manga, desceu a cava, vai ficar aquele papo aqui, tá? E uma das opções seria transferir para cá. Tem outras possibilidades? Tem várias outras possibilidades. Mas agora, nesse primeiro momento desse vídeo, eu quero que vocês entendam o porquê que a gente está fazendo essas correções aqui e para onde a gente pode transferir.